E aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula semanal pelo Projeto Palco, para CIA Palco de Música e para todos que tiverem interesse no assunto, ok? Seguimos aqui então com essa questão, né, de harmonia. Semana passada falamos um pouco sobre o campo harmônico maior e agora na sequência vamos falar sobre as funções harmônicas, né? E para isso vale lembrar, né, que seria bacana vocês assistirem às aulas anteriores, ok? Na música sempre uma coisa é sequência da outra e para ter um maior entendimento é bacana vocês assistirem às aulas anteriores que está lá no YouTube do Projeto Palco, ok? Bacana, é só digitar lá Projeto Palco, todas as letras maiúsculas e vocês vão lá, podem assistir todas as aulas anteriores a essa, não só da CIA de Música, né? Aula comigo, mas também com os outros professores do Projeto Palco. As aulas são bem bacanas e quem ainda estiver assistindo e tiver interesse em participar dos encontros presenciais, não, né? Dos encontros online, nas nossas lives, é só entrar em contato e começar a participar, beleza? Então, falaremos sobre isso, né? Funções harmônicas, para depois falarmos também sobre as progressões e as cadências harmônicas, bem importantes para a gente ter mais facilidade na hora de acompanhar, né, uma música, também para improvisar, para compor, ok? Então, vamos lá. Então, gente, vamos falar então das funções harmônicas, né? Da harmonia funcional, tá? Então, a gente vai ver o que é, né? Para que serve e essas questões iniciais para a gente conseguir compreender melhor a próxima aula sobre as progressões e as cadências, ok? Então vamos lá. O que é a harmonia funcional, né? Ou funções harmônicas. Elas analisam as sensações que sentimos de acordo com uma sequência de nota, né? Quando a progressão é melódica, ou uma sequência de acordes, né? Quando a progressão é harmônica. Ou seja, como as notas e acordes se relacionam, ok? Deixa eu mudar aqui. É importante a gente entender as funções, né? Para que a gente consiga, na hora de realizar as cadências, as progressões harmônicas, elas fiquem de fácil entendimento. Mais do que simplesmente a gente decorar, é importante a gente entender e principalmente ouvir quando a gente realiza essas sequências, certo? Tanto de notas como de acordes, tá? Hoje na aula a gente vai entender isso teoricamente e a partir da semana que vem iremos aplicar na prática, tá? As progressões e as cadências, ok? Então vamos lá. Para que serve a harmonia funcional? A harmonia funcional, ela é importante, como eu já disse anteriormente, né, no estudo de composição, de improvisação
para entender como funciona, né, em cada grau da escala ou do campo harmônico, tá? E é legal a gente ter o domínio disso, porque vai ser muito útil nessa nossa empreitada de compreender a música como um todo, tá? Então vamos lá. Os graus são classificados de acordo com uma função harmônica e força funcional, tá? Função e força. Assim sabemos quais os graus preparam ou concluem com maior e menor força, ok? Seguindo aqui, são 7 funções, né? Uma para cada grau da escala ou do campo harmônico, ok? Então vamos lá. Vamos entender melhor isso aqui. Existem 7 funções, cada uma associada a um grau da escala do campo harmônico, tá? Por isso que é importante a gente olhar lá atrás, tanto a formação da escala, né? No caso, a escala maior, que a gente já deu uma olhada, e também no círculo das quintas e na aula de campo harmônico. Uma coisa vai levando a outra, tá? Então aqui, para a gente visualizar rapidinho, e depois a gente vai ver detalhadamente, os graus, tá? Com suas forças e funções, tá? Vocês podem ver ali, ó, grau 1, a tônica, tá? Ela tem uma função forte. O 2, supertônica, semiforte. O grau 3, mediante, né? Fraco. O quarto, subdominante, forte. O quinto, dominante, forte também. O sexto, superdominante, mas com uma função fraca. E o sétimo grau, sensível e o meio forte, tá? Lembrando que aqui esse exemplo é da escala de Dó, tá? Primeiro a gente está vendo aqui a tabela da escala, né? Não referente aos acordes do campo harmônico, tá? Mas uma coisa está associada à outra, ok? Vamos ver aqui então, ó, as funções. Vocês podem ver que eu coloquei tanto as funções com as forças dos graus relativa à escala natural de Dó maior, né? E também ao campo harmônico de Dó maior, tá? Vocês podem olhar aqui que uma coisa se relaciona à outra. Por exemplo, ó, a nota Dó, se a gente pensar nela como o tom, né? Ela é super forte, é a tônica que a gente fala. E ali aqui na parte de baixo, a gente pode ver também que tem a mesma questão, né? No campo harmônico. A tônica, o acorde de Dó, forte. E assim vamos seguindo. Vocês podem ver que cada grau tem uma função relativa a uma força, tanto da escala como do campo harmônico maior, tá? Estamos vendo aqui no caso tanto a escala maior como o campo harmônico maior. Depois falaremos assim mais detalhadamente tanto das escalas menores como também do campo harmônico menor, ok? Então, como vocês podem olhar aí, uma coisa relacionada à outra, tá? A diferença ali, aqui a gente pensa de uma forma melódica, né? Com as notas da escala, e aqui já com os seus graus, com os seus acordes, né? E de acordo com o campo harmônico que a gente viu na semana passada. Ok? Vamos seguir então. Como está gravado, né? Vocês podem olhar mais tranquilamente parte por parte. Bem, são 7, né? Uma para cada grau, mas são 3 as principais funções relacionadas à escala, né, melódica, como aos acordes. Vamos lá. São as 3 as principais funções: a tônica, a dominante e o subdominante, ok? E aqui vocês vão começar a entender, e essa é a parte importante aqui dessa aula, é vocês entenderem as funções de cada uma, tá? Com os respectivos nomes. Vamos lá, ó, a função de tônica.
que acontece? Ó, ela transmite uma sensação de estabilidade ou finalização. Sempre aparece no início ou no final, tá? Que é o nosso centro tonal, como a gente viu no campo harmônico. Pensando em dó, tanto na nota como no acorde, né, dentro do campo harmônico, é isso. Ele transmite essa sensação de estabilidade ou finalização, tanto para você iniciar ou para você finalizar aquela questão dentro da música, tá? Por exemplo, se você estiver improvisando, você tem a nota com essa função tônica, sempre pensando nela como isso, né? Como aquele lugar onde você vai se estabilizar, chegando, finalizando, ok? A função dominante, ela transmite ao contrário já, transmite a sensação, né? O acorde, tanto o acorde como a nota, né? Que exerce essa função dominante dentro do campo harmônico da sua escala relativa, ela transmite uma sensação de instabilidade ou tensão, tá? É isso que causa quando a gente pensa, por exemplo, no dó, né? Ou seria a função dominante seria o sol, né? Tanto acorde como nota. E o que acontece? Ele cria essa instabilidade ou tensão e prepara para voltar ao tom, ou à tônica, tá? Isso é importante a gente entender na prática como é que funciona essas progressões, essas cadências, tá? Então é isso. A função subdominante, ela transmite uma sensação também de preparação e movimento, tá? Fica entre esse meio termo, entre as duas funções, mas com uma menor intensidade. E ela pode seguir esses dois caminhos. Para a função dominante, que aumenta a tensão, né? Vai aumentando a tensão progressivamente, ou também é uma preparação para a tônica, tá? Que aumenta a sensação de repouso, ok? Certo? São essas três principais funções. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela, que visualizando a gente consegue entender melhor, tá? Então vamos lá. Nós vimos aqui nessa tabela, que é uma tabela funcional, já pelos graus, né? Que a gente pode aplicar em qualquer tonalidade, tá? Então esse primeiro quadro aqui, essa primeira tabela é através dos graus, né? E aqui a gente dando o nosso exemplo de dó maior para vocês compreenderem melhor. Olha lá, na função tônica, tá? Nós temos essa força aqui, ó, com o grau 1, que é super forte, né? Que é o nosso tom, né? E aí temos aqui, ó, outros graus que podem exercer a mesma função, ser um grau substituto, mas já com uma força menor, tá? Então aqui no caso, ó, na tônica, temos o grau 1 e podendo substituir, né, com a mesma função, mas com uma força menor, o sexto e o terceiro grau, ok? Na função dominante, ó lá, o 5, como a gente diz, o grau 5, ok? E também temos aqui, ó, exercendo a mesma função, mas com menos forte, né? Meio forte aqui no caso, o sétimo grau do campo harmônico da escala. E na função subdominante, que são as principais funções, né? Como a gente viu, tônica, dominante e subdominante, o quarto grau, né? Exercendo a função forte aqui, ó, tá com essa força forte. E temos o quê? O segundo grau, podendo ser um substituto com uma função meio forte, com uma força meio forte, ok? Aqui o quadro já com um exemplo para vocês visualizarem melhor o que eu quero dizer. Estão vendo aqui o acorde de dó, tá? Um acorde aqui já no caso a gente está vendo um exemplo com tétrade, que a gente vai ver detalhadamente também, tá? Mas aqui no caso, ó, um dó maior com sétima maior,
tá? Ele é o quê? Ele é a função dele está na tônica, tá? Tem uma força super forte, né? É o tom. E aqui, ó, o sexto e o terceiro do campo harmônico de Dó seriam quem? O Lá menor e o Mi menor, ok? Na função dominante, ó, o Sol, né? Aqui no caso o Sol 7, né? Uma tétrade também. Tônica, terça, quinta e a sétima menor, ok? E podendo exercer essa função também, com uma força meio forte, o acorde de Si meio diminuto aqui no caso, certo? Si menor com sétima, com a quinta também, ó, com a quinta diminuta, tá? Então, estamos aqui nessa função de dominante. Na função de subdominante, temos o Fá maior, ok? Com a tétrade maior também, ok? Aqui no caso, quando aparece esse M maior aqui, ó, esse M maiúsculo, a gente sabe que essa sétima é maior, no caso, ok? E aqui, o seu grau substituto, que seria o 2 aqui, no campo harmônico de Dó, o Ré menor com sétima, tá? Na verdade, isso tudo é bem importante a gente entender essa relação de função, né? Principalmente essas três principais funções aqui, né? A tônica, a dominante e a subdominante, para que na prática a gente consiga compreender já ouvindo esses caminhos, essas progressões, ok? E isso é que a gente vai trabalhar a partir da semana que vem. Nessa aula, realmente a finalidade é que vocês conheçam esse assunto, né? A questão das funções, né? Harmônicas, tanto das notas da escala como do campo harmônico maior, para que a gente consiga, semana que vem, aplicar isso de forma prática, ok? Lembrando que aos sábados temos o encontro das nossas lives, né? A partir das 3 horas da tarde, para quem tiver interesse, ok? E a gente vai esclarecer essas dúvidas sobre esse assunto e já preparar para a semana que vem aplicar nas progressões e nas cadências harmônicas, ok? Então, qualquer dúvida, no sábado a gente tá lá para a gente esclarecer, podemos ter esse encontro, né, pelo Zoom, mas o importante aqui, como está gravado, é que vocês acompanhem essa tabela e as outras partes dessa aula com calma, para que a gente consiga compreender bem essa questão das suas funções, né? Principalmente essas três aqui: tônica, dominante e subdominante. Ok? Bem, é isso. Espero que vocês tenham compreendido de forma satisfatória e qualquer coisa, estamos lá no sábado para o nosso encontro online. Ok? Abraços a todos, fiquem bem e boa semana.